Alô, alô. Tá melhor agora, né? Agora, então, bom dia. Muito bom estar aqui com os irmãos de volta. Tivemos fora por 2 semanas, né? Foram 2 semanas de viagem, dando um retorno para a igreja. Nós estivemos em Pompeia para parcialmente participar do encontro do Movimento Cristão 60 Mais. Foi muito bacana, apesar de rápido, mas foi muito bom. Depois nós estivemos visitando as igrejas do norte, tivemos em Manaus e em Castanhal. Castanhal é próximo a Belém. Um calor que só Jesus na labuta, viu? Muito quente. A sensação térmica perto de 40 graus, é bem quente mesmo. Daí chegamos aqui com 12 graus, mas Deus foi bom, foi esquentando e agora está quentinho, né? Mas graças a Deus, as igrejas estão caminhando bem. Tivemos em Manaus, aproveitando a visita, tivemos um encontro ali, foi realizado um tipo de uma série de cultos com a igreja, foi muito, muito bacana estar. Pastor Sérgio e Kátia, que foram pastores aqui, estão fazendo um trabalho muito bacana ali em Manaus, terra do Sandro, né? Ele está na geladeira aqui, eu fui lá para o forno lá, né? E depois nós estivemos em Castanhal pela visita, mas também para a comemoração de 48 anos da igreja. Alô, alô. Azul é melhor, né? 48 anos de trabalho da igreja de Castanhal, né? É uma igreja na Amazônia, uma igreja. Castanhal é uma cidade que cresceu bastante, né? Talvez seja a segunda cidade, talvez, do estado do Pará. E foi muito bom nós termos um tempo lá com a igreja, pastor Claudinei e a Silvana, né? Nesse meio tempo, como o voo fazia não era nem escala, ele fazia uma parada para troca eram voos independentes em Fortaleza. Eu tenho uma irmã em Fortaleza, aí eu consultei, não haveria alteração de valores, então eu fiz uma parada e pudemos visitar a minha irmã lá em Fortaleza também. Nós vamos dar continuidade, irmãos. E já no embalo disso daí, pedimos orações. Essa semana nós vamos ter a Assembleia Geral da Convenção. Terça-feira de manhã estamos indo para Panorama. O pastor Takashi já seguiu viagem. Ele, além de ser pastor, ele vai estar responsável por algumas arrumações ali. Ele precisou seguir viagem hoje já, então ele já está na estrada caminhando para poder providenciar alguns materiais ali. Peço que os irmãos estejam orando pela Assembleia da nossa igreja, além do Takashi Miyuki, eu, a Liana, o pastor Kengo, vão estar indo o Kleber, o Tada e o Roberto Narimatos, né? Orem por nós para que tenhamos um tempo abençoado. Lá também vai estar um forninho, vai estar quente, que Deus nos dê graça para passarmos esse tempo e a Assembleia possa caminhar bem na direção do Senhor. Nós estamos nessa série das bem-aventuranças e hoje nós chegamos no versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, né? Nós estamos vendo a série, nós já vimos os pobres de espírito, a pastora Eliana ministrou, depois eu preguei sobre os que choram no Dia dos Pais, lembrando aí pais, pai que é pai, chora. Vocês estão andando chorando ou só ficou aquele dia? Depois, pastor Kengo falou sobre os mansos, ou o contrário, o pastor Takashi falou sobre os mansos, e o pastor Kengo falou que os têm fome e sede de justiça. E hoje nós vamos falar sobre os misericordiosos. Antes de entrar, você é misericordioso? Pensa bem, você é misericordioso?
Eu confesso que tem horas que é muito difícil ser misericordioso. Vamos conversar aqui, bem aqui embaixinho. De vez em quando a gente não pensa assim, bem feito, né? Toma! Não é verdade? Ser misericordioso com quem a gente gosta, com quem a gente ama, com quem a gente tem que ter empatia, né? É fácil. E com quem a gente não conhece direito, ou não engole muito bem, pensa bem, você é misericordioso? Talvez a gente diga assim, pastor, 100% só Jesus, né? Mas como anda esse negócio para a gente? Vamos pensar um pouco antes da gente avançar em responder essa questão. Então, o texto de hoje, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu, misericordioso, vamos entender o sentido do que o texto bíblico está querendo nos ensinar. Em primeiro lugar, uma observação que alguns comentaristas fazem é muito mais do que condolência, sentir pena, pesar por alguma coisa, pena de alguém que está sofrendo. A gente ouve reportagem de catástrofe, a gente se identifica, a televisão traz muito, a gente ouve histórias, a gente conhece história uns dos outros e, naturalmente, essas coisas mexem com a gente sente um peso, uma tristeza, num certo sentido. Só que deu 5 minutos, a vida continua, a gente segue. É importante esse sentimento, mas misericórdia é mais do que isso. Talvez seja uma etapa de sentir misericórdia, de praticar a misericórdia. Alguns autores dizem que é a capacidade de se colocar na pele de outra pessoa para ver as coisas do modo como ela vê, sentir como ela sente, pensar como ela pensa. Aí você pode dizer assim, impossível, porque ninguém pode dizer que consegue ver como o outro vê, pensar como o outro pensa, sentir como o outro sente. A dor que o outro sente, por mais que eu tenha empatia, talvez eu não consiga dizer que eu sinto a mesma dor que o outro sente. Muito difícil. Muito difícil. Porque, de alguma forma, nós nos identificamos, mas a nossa vida continua e não necessariamente afetado por aquilo que gerou a dor do outro. Mas a palavra diz que nós temos que ser misericordiosos. Então, não é a capacidade de só se colocar na pele do outro e sentir em algum momento. Tem que haver algum sentido mais claro para nós entendermos isso, senão nós vamos falar assim, estou fora, não dá. Esse negócio não existe não, pastor. Isso aí é balela, isso aí é teoria. Na teoria é fácil de dizer, na prática segue a vida. Então, qual será que é o sentido? A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus é o nosso padrão. Na versão de Lucas, as bem-aventuranças estão tudo espalhadas ali, mas na versão de Lucas, quando ele faz referência a sede misericordiosa, ele usa essa expressão, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, o padrão de misericórdia, ou a referência, ou a fonte da misericórdia está em Deus. Só é possível, de alguma forma, nós sermos misericordiosos através dos olhos de Deus. Através de Deus. Como é que eu posso amar o meu inimigo, aquele que me faz mal? Como é que eu posso perdoar alguém que me causa muito problema? Só com os olhos de Deus. Só a graça de Deus. Quantas vezes, como pastor,
Eu tive a oportunidade de orar com pessoas ministrando a questão do perdão, não porque o safado que causou o problema merece, mas é porque o não perdoar causa dano para quem não perdoa. O safado, a safada que aprontou, continua a vida. Mas quando nós não perdoamos, o trem fica com a gente, o negócio pega na gente. E quantas vezes orando, a pessoa entrava em prantos, até gritava e dizia assim: eu não consigo. E somente quando o amor de Deus inunda esse coração, a pessoa consegue. Então, ser misericordioso tem como referência esse ponto, como é misericordioso o nosso Pai. A segunda coisa que, ainda dentro desse padrão de que Ele é misericordioso, Deus em Cristo Jesus se colocou no nosso lugar e Ele foi misericordioso. Filipenses 2, 5 a 7 é o texto de tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou alguns que gostam de estudar mais os textos bíblicos vão dizer que é a teoria do esvaziamento, ou quiser falar em grego, kenosis, né? Que é parece que era como uma poesia, alguma coisa que era conhecido entre a prática daqueles dias. Mas Jesus se esvaziou, Ele sendo Deus, Ele tomou a forma de homem, se colocou no nosso lugar. E foi mais a fundo, não sendo pecador, morreu pelos nossos pecados. E Hebreus 4,15 diz que nós, usando a forma direta, que o texto usa uma forma afirmando, negando, nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele foi tentado à nossa semelhança. Jesus, quando tomou a forma de homem, ele viveu todas as limitações que nós vivemos. E o texto conclui, sem pecado. Então ele entende o que é que nós passamos, a dor que nós sentimos. Ele se identificou por completo. Deus poderia falar assim: bom, quem entendeu o que eu falo está salvo, quem não entender não está salvo. Mas para explicar isso, ele mandou o próprio Filho. Porque Deus em Cristo cumpriu a justiça que ele exige. Por isso Jesus se fez pecado em nosso lugar, não sendo pecador. Então Deus é misericordioso porque Ele em Jesus praticou a misericórdia para conosco. Então esse é o sentido de ser misericordioso. Agora vamos pensar um pouquinho quais são as implicações disso para mim e para a sua vida. Entenda quais as implicações. O texto bíblico é claro, bem-aventurado, vamos ler junto? Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Qual é a implicação que o texto está dizendo? Claro, alcançarão misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Jesus, misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Será que nós estamos entendendo desse texto que a misericórdia através da misericórdia? Será que eu alcanço misericórdia pelo meu esforço? E é o mesmo dilema da oração dominical que nós oramos agora de manhã, que diz o quê? E perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Uau! Se Deus usar minha régua para me perdoar, de vez em quando eu estou ferrado. Né? Mas o texto está dizendo, então o que é que ele quer dizer com isso? Perdão pelo perdão, misericórdia pela misericórdia. O que é que Deus está querendo ensinar para mim e para você aqui? Se não é um padrão só de pau. Se não é misericórdia pela misericórdia, a recompensa. O que ele quer dizer com isso aqui? Na verdade, para a gente entender, nós precisamos talvez olhar a parábola do credor incompassivo. Eu não vou ler ela, vou fazer só um reporte.
Mas o que é essa parábola? Tinha um cidadão que devia tudo, podia trabalhar a vida inteira, podia fazer, vender tudo que ele pudesse, ele podia fazer, trabalhar duro a vida inteira, ele não pagaria a dívida que ele tem. Impossível de ser paga. E o seu senhor, o que ele fez? Lhe perdoou a dívida. Ele disse, eu não tenho como pagar. E o senhor perdoou. Ele saiu de lá, ele tinha alguém que lhe devia, que se trabalhasse direitinho, pagaria a dívida. E o cara não tinha com que pagar a dívida. E o que ele fez? Paga. Não tenho. Quebra o galho. Se eu continuar trabalhando todo mês, eu te pago um pouquinho. Eu vou conseguir pagar esse negócio. Não, agora, não tenho. Manda prender porque ele me deve. Quando o seu senhor soube, o que ele fez? Chamou o cara e disse assim, estou parafraseando a história, se eu fosse ele, pô cara, você não entendeu nada, né meu filho? Te perdoei uma dívida impagável e você não foi capaz de entender e perdoar quem lhe devia algo pagável? Essa é a ideia. Para Jesus demonstrar misericórdia, a questão do perdão e receber misericórdia, anda sempre juntos, como nessa parábola. Significa que se eu não praticar a misericórdia, eu não entendo a misericórdia. Se você não consegue ser misericordioso, você não consegue entender a misericórdia. E o contrário é verdadeiro. Quem não entende a misericórdia, não consegue praticar a misericórdia. Eu perdoo não porque o outro safado merece, eu perdoo porque Deus me perdoou por algo maior. E Ele é o único que pode dizer assim para mim, perdoa. Seja misericordioso. Porque Ele foi misericordioso comigo. Então a ideia aqui é que experimentar a misericórdia de Deus eu pus aqui, é o caminho, eu diria, é o único caminho para nós experimentarmos misericórdia. Não há outra forma. Se você não experimenta a misericórdia de Deus, dificilmente você vai conseguir ser misericordioso. Se você não experimentou a fundo. Por isso, meu professor, teólogo, conhecedor profundo da palavra, que está na glória, Dr. Russell Shedd, ele diz o seguinte, eu e você não vamos entender a graça de Deus se não entendermos a lei. Só é possível entender a graça se nós entendermos a lei. Porque a lei vai dizer para nós, você não tem jeito, cara. Você está ferrado, você está perdido. Fim de linha. Game over para você. Você não tem solução. Mas eu estou tentando dizer, não tem solução para você. Mas não tem solução. E aí você olha para Jesus. E ele diz assim, eu morri por você. Aqui é o caminho. É pela graça. Não é pelo aquilo que você faz. Mas se você não entender o peso das consequências, você não vai entender a graça. E a mesma forma, se você não entender que esse ato é ato da misericórdia de Deus, que Deus é misericordioso comigo e com você, nós não vamos ser misericordiosos com os outros. Nós vamos ser como credor incompassivo. Nós vamos dissociar aquilo que Deus faz com a gente, com aquilo que nós fazemos com os outros. Esse é o ponto para nós começarmos a desenrolar esse nó de ser misericordioso. Bom, vamos para a questão prática, que é, na verdade, o ponto que nós precisamos entender com mais clareza. Voltando na parábola do credor incompassivo, esse é o ponto-chave. Para ser misericordiosos, precisamos experimentar a misericórdia de Deus. Para você praticar a misericórdia, você tem que experimentar a misericórdia de Deus. Então, quando nós vamos responder, você é misericordioso? Talvez a gente tenha que pensar, eu tenho que experimentar a misericórdia de Deus? Como Deus trata comigo?
Ou eu quero que Deus me trate segundo uma balança dele e eu trato os outros segundo a minha balança? A segunda coisa, entrando num caminho mais prático, a parábola do bom samaritano, os irmãos talvez alguns não conheçam, mas a maioria conhece. O camarada estava indo de Jericó para Jerusalém, no caminho ele foi assaltado, roubaram, estava com a grana, estava vindo para 25 fazer compra, o ônibus dele foi parado, roubaram tudo e deram umas pancadas nele, largaram ele no chão. Aí vem várias classes de pessoas e o texto bíblico frisa muito bem. Eles passaram de largo, atravessaram a calçada. Mas vem um samaritano que passou de perto, chegou mais perto e viu que ele estava machucado, que ele estava ferido, que ainda tinha possibilidade de ser socorrido. E aí ele trata dele, põe no cavalo dele, leva para a hospedaria, pede para tratar, deixa uma grande, na volta eu pago, se saiu mais caro do que eu te deixei, eu acerto. A ideia, a parte, né, do que o texto pode estar ensinando, no final do texto, Jesus pergunta para aquele que lhe fez a pergunta: quem lhe parece foi o próximo daquele homem que estava no chão? Aí a pessoa, as autoridades ali respondem para Jesus: aquele que usou de misericórdia. Agora, para usar de misericórdia, qual foi o diferencial que o texto coloca para todas as categorias ali de pessoas? Religiosos, sacerdotes ou samaritanos. Jesus falou mesmo para causar. Ele usa a elite religiosa contrastando com os desprezados pelos judeus, que eram os samaritanos. Qual o diferencial? É que nas outras classes, usando critérios que talvez do ponto de vista da lei judaica, eles poderiam argumentar, tipo, não pode tocar em cadáver. Sei lá, os caras estão morto ou não estão morto. Mas o critério essencial que o texto diz é que passou de perto. Chegou bem pertinho. E eu não tenho como exercer misericórdia sem estar próximo, sem ter convivência, sem ter comunhão, sem desenvolver intimidade. Porque se eu olhar de longe, eu posso julgar as pessoas e ter uma ideia de que a pessoa faça assim um assado, sem de fato entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Eu só vou de fato poder exercer misericórdia se eu chegar de perto e entender melhor o que está acontecendo com aquela pessoa. Se eu não tiver esse convívio, essa proximidade, eu nunca vou exercer misericórdia, eu só vou ser julgador, eu vou avaliar a conduta da pessoa. E, mais do que isso, eu vou executar sentença, eu vou dar juízo para aquela pessoa. É folgado. É gente que não merece nada. Para mim e para você exercer misericórdia, nós precisamos estar mais perto. Nós precisamos ouvir história. Nós precisamos conhecer a vida. Nós precisamos gastar tempo. Nós precisamos desenvolver intimidade. E olha, tem pessoas que têm muitas necessidades. E não é fácil lidar. Tem pessoas que é mais fácil a gente rotular e manter a distância. É mais fácil viver sem proximidade, sem intimidade. É mais fácil. Relacionar. Por isso, vou usar aqui até uma palavra para os casados aqui. Por isso, relacionamento no casamento é trash. O negócio é pesado. Por quê? Porque a gente tem intimidade. Porque a gente se conhece. Eu falo com toda certeza, hoje a minha esposa me ama muito mais do que ele me amava.
quando era aquele jovem esbelto, bonito, charmoso, destilando charme e umas asinhas para cima dela. Né? Garotão, bonito. Né? Aí ela se encanta, se aproxima. Eu falo brincando, aí o príncipe ela beijou, virou sapo, né? Vai descobrindo que o cidadão tem coisas que são duros de levar. E vai passando o tempo, vai ficando meio velho, vai descobrindo que começa a ter uns trem que é mais difícil ainda. Intimidade vai gerando necessidade de mais amor. Por isso, quanto mais tempo a gente está junto, a gente pode afirmar que a gente ama mais o outro. Ou fazem como muitos, só estão debaixo do mesmo teto, divide as contas, e às vezes um assume tudo, outro nada, enfim, deixa para lá. Mas não vive intimidade, apesar de estar juntos. Intimidade vai obrigar você a praticar o amor de verdade, a misericórdia. Não tem como eu e você sermos misericordiosos com alguém se eu nem sei o que está acontecendo com ele. Se eu não sei o que está se passando com essa pessoa. Se eu não tenho a menor ideia do que está rolando no coração, na vida daquela pessoa. Como é que eu vou ter intimidade? Como é que eu vou ter misericórdia se eu nem sei o que está acontecendo? Por isso é mais fácil manter todo mundo à distância. Eu fico em paz comigo mesmo, mas eu não pratico. E por não praticar eu vou ficando duro e não tendo percepção da necessidade que eu tenho da misericórdia de Deus. Às vezes a distância que nós mantemos das pessoas é reflexo da distância que nós mantemos com Deus. Às vezes nós também nos relacionamos com Deus como um bom amigo. Fica aí, Deus, eu fico aqui. Para ser misericordioso, precisa ter convivência em comunhão. Precisa ter proximidade, intimidade. Ah, pastor, aí o bicho pegou. Aí só Jesus. Por isso, queridos, para ser misericordiosos, nós precisamos do amor que é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Romanos 5,5 diz isso. Você já percebeu que lá no fruto do Espírito devia ter lá que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, tal, misericórdia. Não está lá. Eu falei, Deus, acho que o Senhor se enganou, o Senhor tinha que pôr lá que misericórdia é fruto do Espírito. Eu buscava, o Senhor me fazia. Todas aquelas facetas do amor, alguns dizem que o fruto do Espírito é amor, daí vem as outras como facetas do amor, elas compõem um quadro que determinam a minha capacidade de praticar a misericórdia. Mas não é um fruto direto do Espírito. Mas se eu não tiver o amor de Deus no meu coração, eu não vou ter capacidade de ser. Por isso, eu e você precisamos do amor de Deus inundando o nosso coração. Por isso nós precisamos do amor de Deus tocando em nossas vidas. Nós precisamos de experimentar com profundidade o amor de Deus. E ele é derramado em nossos corações por meio do Espírito. Quanto mais eu viver uma vida de intimidade, busca de intimidade, relacionamento com o Espírito Santo de Deus, quanto mais ele for presente em minha vida, quanto mais eu praticar isso, experimentar, mais o amor vai sendo derramado, mais eu vou percebendo como Deus é gracioso comigo, porque eu vou percebendo como Ele é misericordioso no trato comigo, como Ele é bondoso e me permite coisas. E aí eu vou entendendo que eu preciso ser igual. Por isso, o desafio que a gente caminha para chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Por isso nós devemos, como Paulo diz, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. E não há outra forma, irmãos, se o amor não for derramado em nosso coração.
Porque o nosso coração, por natureza, ele é egoísta. Pensa mais em si mesmo. É a brincadeirinha que a gente faz às vezes, né? O que é meu, o que é seu é nosso. E aí? Você é misericordioso? Eu? Misericordioso? Calma aí. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes, alguns dizem, com a felicidade celestial, é aqueles que são misericordiosos, porque experimentarão de verdade a misericórdia. Está com dificuldade? Eu estou. Tem horas que é difícil. Tem horas que é mais fácil executar juízo. Não, mas eu tenho que ter um bom senso, saber avaliar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É verdade. Não vamos entrar em detalhes, ser bobo, ser isso, ser aquilo. Não é nada disso. Mas está, sinceramente, ao pensar aqui, você sente que tem dificuldade com esse negócio? Sei tudo, pastor. Sou PhD em misericórdia. Mas ser misericordioso é outros 500. Você está com dificuldade? Pensa um pouquinho. E me responda algumas perguntas. Você tem experimentado a misericórdia de Deus? Você sente que a misericórdia de Deus... Fazer um parênteses aqui. Alguns autores falam que precisa diferenciar misericórdia e graça. Acontece alguma coisa e era para ter dado ruim, deu certo, e você diz, graças a Deus, como diz o meu amigo pastor Saito. Aí um colega, ele diz o seguinte, às vezes a gente confunde a graça com a misericórdia. Não é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. A misericórdia é Deus de deixar de dar a nós o que nós merecíamos. E a graça é dar o que nós não merecemos. Misericórdia, quando Deus é misericordioso, Ele deixa de dar a mim o que eu mereço. E quando Ele é gracioso, Ele me dá o que eu não mereço. Você tem experimentado a misericórdia de Deus? Você percebe na sua vida que muitas coisas Deus poderia ter pesado a mão pesada em cima de você, mas não pesou. Como nós cantamos, tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Eu fiz talvez as escolhas erradas, peguei um caminho que não devia. Mas Deus, na sua misericórdia, faz com que tudo coopere para o meu bem. Você tem experimentado a misericórdia de Deus? Faça uma avaliação na sua vida. Perceba quantas e quantas e quantas vezes Deus é misericordioso. Eu falo sempre no meu testemunho. Eu me converti num período da vida bem ali no limite, quando tudo que eu precisava experimentar estava esgotado, eu estava caminhando por caminhos mais perigosos. Por exemplo, como mexer com drogas. Bem ali, estava na marca do pênalti. Deus foi misericordioso, estendeu a mão. Uma vez, eu virei as costas. Deus foi mais misericordioso ainda, me deu uma segunda oportunidade. E eu estava duro na queda, mas Ele me arrastou para a presença dEle. Pela sua misericórdia comigo, que não queria nada com Ele. Você tem experimentado a misericórdia de Deus? Não é só para saber, por isso você não é misericordioso. Não, você tem experimentado. Avalia no seu coração, nossa, pastor, claro. É a misericórdia, como Deus é misericordioso comigo. Nossa, puxa vida, como não? Você anda próximo das pessoas ou você tem passado de largo? Não, pastor.
Deus diz que as pessoas do mundo não há comunhão entre o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Não, não tem nada a ver com isso, não é julgo desigual. Às vezes a gente se mantém distante por outros motivos. Mas você tem passado de largo ou você tem tido intimidade com as pessoas? Vamos pensar aqui na igreja. Ou a gente tromba com as pessoas só? A gente não encontra, né? A gente tromba com as pessoas. E graças a Deus, Deus tem abençoado, a nossa igreja tem crescido, viu os meninos se movimentando para pôr mais cadeiras, graças a Deus. Maravilha. E de vez em quando a gente fala assim, será que fui cumprimentar um rapaz? Não, você está vindo? Não, não, pastor, estou aqui já vários domingos. Eu disse, desculpa, eu é que não estou vindo. Não. Mas quanto de proximidade a gente tem desenvolvido? Quanto a gente caminha na direção do outro? Peça ao Espírito Santo que derrame do amor de Deus no seu coração. Não, eu já tenho experimentado isso, peça mais. Por tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você sempre vai precisar de mais. O dia que você fala assim, pode descansar, Espírito Santo, já não precisa mais não. Então, você já era, cara. Sempre nós vamos precisar. Sempre nós vamos precisar. Responda essas 3 perguntas. Poderia pôr a terceira em forma de pergunta também. Não? Se você tem experimentado a misericórdia de Deus, viva nas suas relações o mesmo padrão com que Deus te trata. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você tem alcançado misericórdia, a gente poderia fazer um círculo onde uma coisa leva a outra e a outra coisa vai levando a outra. Quanto mais você experimenta a misericórdia de Deus, mais você pratica a misericórdia. Quanto mais você pratica a misericórdia, mais você entende e percebe a misericórdia de Deus na sua vida. Isso vai sendo um crescente. Queria convidar você agora a ter um tempo para nós orarmos juntos. Coloque o seu coração na presença de Deus agora. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você percebe que existem áreas da sua vida que têm sido de dificuldade, peça a Deus que te ajude a perceber com mais clareza que você é alvo da misericórdia dele. E você percebe que não tem tido nem por onde praticar misericórdia. Peça a Deus que ajude você a ter mais proximidade, mais convívio, mais comunhão com as pessoas. Os irmãos em Cristo, as pessoas que Deus possa estar te colocando na sua caminhada, escola, trabalho, relacionamentos sociais. Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. O Senhor tem nos tratado não segundo as nossas condutas, porque mesmo te conhecendo, quantas vezes nós faltamos em responder corretamente aquilo que o Senhor nos orienta. Obrigado, porque a tua misericórdia tem marcado a minha vida, tenho certeza dos irmãos e irmãs aqui que estão aqui. E nós pedimos, ó Deus, que ajude-nos, entendendo a tua misericórdia para conosco, nós possamos ser misericordiosos nos nossos relacionamentos. Nós clamamos que teu Espírito inunde os nossos corações. Também te pedimos agora, Senhor, se há irmãos e irmãs que possam ter dificuldades, que possam abrir o seu coração
para ser inundado pela tua presença e provar da tua misericórdia de forma intensa. Nos ajude nessa caminhada, para que possamos declarar em nome de Jesus que temos alcançado misericórdia. Pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém.